Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, quinta-feira, 10 de março. Confira os destaques dessa edição. Polícia Civil desencadeia a Operação Força Integrada. Vereador Renan Socol garante: sou pré-candidato a deputado estadual. E a previsão do tempo para sexta-feira. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Nós vamos começar essa edição falando de polícia. Durante a manhã da quarta-feira, uma guarnição da Brigada Militar efetuou a abordagem de indivíduo em atitude suspeita nas proximidades do Presídio Estadual de Erechim. Em revista ao mesmo, foram localizados 4 pacotes contendo 3 aparelhos celulares, 4 carregadores celulares e 1 fone de ouvido. Diante dos fatos, o menor de 15 anos de idade foi encaminhado à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis e após ele foi liberado. E também na manhã de quarta-feira, a Brigada Militar e a Polícia Civil realizaram uma operação policial na cidade de Estação, onde foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão com o objetivo de buscas relativas ao tráfico de drogas, armas e roubos de agrotóxicos. Na ação, foram localizados 196 gramas de maconha, 7 aparelhos celulares e 1 carregador de tornozeleira eletrônica. 3 homens foram presos e apresentados na delegacia de polícia da cidade de Getúlio Vargas, onde foi efetuado o registro do fato. E ainda falando de polícia, a Polícia Civil, através da Delegacia de Getúlio Vargas, em ação conjunta com a Brigada Militar daquela cidade, desencadeou a Operação Força Integrada para combater e coibir o tráfico de drogas, bem como ameaças a policiais militares em janeiro deste ano. A guarnição da Brigada Militar entrou em confronto com um homem, o qual, antes de fugir para o interior de um matagal, efetuou 3 disparos de arma de fogo contra os policiais, sendo que a partir deste fato, policiais passaram a ser ameaçados. A fim de dar seguimento às investigações de tráfico e ameaça, foram cumpridas durante a operação 8 cautelares, sendo 7 mandados de busca e apreensão, os quais foram cumpridos nas cidades de Estação e Passo Fundo, além de uma prisão preventiva. Na ação, foram efetuadas 3 prisões em flagrante do delito de tráfico de drogas, além de apreensão de maconha, celulares, capa de arma de fogo e 1 carregador de tornozeleira eletrônica, 200 litros de fungicida sem procedência e sem nota fiscal e 2 notas de R$50. Estas últimas aparentemente falsas e um valor de R$579. Participaram da operação 26 policiais civis, 20 policiais militares e 19 viaturas das polícias civil e também da militar, e contou com o apoio das delegacias de Ernestina, Sertão e também da cidade de Passo Fundo. No próximo bloco você confere. Vereador Renan Socol garante: sou pré-candidato a deputado estadual. E o prefeito recebe 2 novos veículos para a gestão do trânsito e a previsão do tempo para sexta-feira. Nós já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe
É pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E a Prefeitura de Erechim recebeu 2 veículos que serão utilizados pela Diretoria de Trânsito. As chaves dos carros foram entregues em frente à sede do município ao prefeito de Erechim, Paulo Pollis. Na presença do secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Mário Rossi, o coordenador da Coordenadoria de Segurança Pública e Proteção Social, o senhor Décio Vicelli, e o diretor de Trânsito, Helenilton José Pires de Lima. Segundo o prefeito Paulo Pollis, esse investimento se soma a outros nesta área que tem como objetivo contribuir para o bom funcionamento do trânsito e também da segurança pública de Erechim. Esses novos carros vão ajudar no trabalho dos profissionais desta área e na conscientização de motoristas e pedestres, que é a palavra-chave do trânsito. Assim, finalizou o prefeito Paulo Pollis. Quinta-feira ensolarada e de bastante calor em Erechim. E a sexta-feira, vamos dar uma olhada? A sexta-feira começa com 15 graus, a máxima chega a 21, a média do dia promete 18 graus, a umidade do ar bastante alta, 65%, ventos 10 km por hora e 36 milímetros de chuva. E nós teremos um dia fechado aí a sexta-feira em Erechim. Convidamos o vereador Renan Sokol para falar um pouquinho sobre o seu futuro político e também sobre os projetos votados na Câmara de Vereadores. Acompanhe a fala do nosso pré-candidato a deputado estadual. Está aqui conosco hoje o vereador Renan Sokol e nós vamos conversar com ele sobre diversos assuntos relacionados à nossa cidade e decisões também tomadas na Câmara Municipal de Vereadores. E a gente também vai falar sobre o futuro político do nobre vereador. Bem-vindo. Boa noite, então, Sandra. Boa noite a todos os espectadores aqui da TV Erechim. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e podendo trazer a nossa opinião e também expor o nosso trabalho. Vereador, um assunto bastante importante é o que a gente vai começar conversando, é sobre a questão das áreas verdes. Desde o início do ano a gente tem ouvido muitas lideranças do movimento Áreas Verdes, já ouvimos outros vereadores, mas gostaríamos também de ouvir o seu posicionamento a respeito desse assunto que impacta muito a vida de muita gente que mora próximo a essas áreas. Na verdade, esse projeto de lei, ele passou pela Câmara de Vereadores no final do ano passado. Votamos especificamente na última sessão que tivemos em 2021 e é um projeto bastante complexo, apesar de serem poucos artigos, é um projeto de grande importância, de grande relevância e também de grande complexidade. Quando ele ingressou na Câmara, até os seus trâmites foram acelerados justamente para que pudesse ser votado ainda em 2021 e, na realidade, o projeto ele estabelecia que o Poder Executivo ficava autorizado a fazer o leilão de determinadas áreas verdes que estariam degradadas e não teriam mais aquela sua função ambiental, como se diz. Então, a Câmara de Vereadores, sensibilizada com a situação e também com a justificativa que o projeto tinha, ela aprovou esse projeto, porém,
de fato, não se teve tempo para analisar todas essas áreas que posteriormente foram divulgadas como que seriam objeto de leilão. Nós não tivemos, e ninguém teria tempo hábil até a votação para verificar cada uma destas áreas, assim como a comunidade também não teria, verificar o registro delas, muitas delas nem estavam ainda na propriedade da prefeitura e ficamos sabendo isso posteriormente. E aí, apesar de ser um projeto que, a meu juízo, possui aspectos positivos, nós acabamos com um equívoco votando favorável e aprovando esse projeto sem a ampla e devida discussão que se deveria ter, como outros assuntos de mesma relevância eles de fato têm aqui no nosso município. E aí, na virada do ano, depois se verificou os valores também das avaliações, que não seriam muito compatíveis àquilo que se teria em termos de valor de mercado, e também se verificou que muitas dessas áreas elas não teriam nenhum motivo para estar sendo leiloadas, uma vez que estavam cumprindo com a sua função socioambiental e que também possuíam algumas outras pendências que impossibilitariam a venda. Muitas delas sequer, como eu falei, estavam na propriedade da prefeitura com registro da matrícula. Então, se teve diversos movimentos da população que iniciou e a Câmara de Vereadores também não se omitiu, juntamente com os vereadores Aldemir de Araújo, Carlinhos Magrão, André Jukoski e Anacleto Zanella, nós fizemos um requerimento de suspensão ao prefeito, né, para que suspendesse os leilões, porque nós verificamos que as áreas, muitas delas realmente, elas cumpriam com a sua função ambiental ou não poderiam estar sendo leiloadas. Inclusive, foram feitas imagens de todas essas áreas para mostrar que não tinham razões para serem leiloadas. Muitas delas estavam adotadas pela comunidade, inclusive. Verdade. Então, no dia 28 de janeiro, teve inclusive uma reunião que o prefeito, ele de fato se comprometeu, né, a rever essa situação e posteriormente o Ministério Público, provocado pela comunidade, ele ajuizou uma ação civil pública pedindo a suspensão dessa legislação e em pedido liminar, claro, e posteriormente que a lei seja revogada. Então agora a questão está judicializada. Nesta semana tivemos inclusive uma reunião com o promotor Dr. Gustavo Burgos, que é o responsável por esse processo, e ele nos esclareceu, nos expôs as razões, a situação, enfim. E aí agora a questão está com o Poder Judiciário, mas a gente acredita que o Poder Executivo ele vai rever essa situação e, quem sabe, mandar um projeto para a Câmara de Vereadores revogando essa situação, esse projeto de lei, para que a questão seja melhor discutida e que, de fato, aquelas áreas que estão degradadas e que não tem como recuperar e que não estão cumprindo com a função social, elas possam, sim, ser leiloadas, até para que quem as adquirir dê uma função a elas para que não fiquem ociosas ou que sejam locais onde se pratiquem coisas inadequadas, como se verifica em muitas delas. Vereador, como você já falou e outros vereadores também falaram, vocês votaram equivocadamente este projeto. Os projetos estão chegando muito em cima da hora, que não está dando tempo, de repente, para analisar como se deve? Olha, essa é uma realidade, vamos dizer assim, não é um benefício só nosso, benefício entre aspas. A gente verifica em diversos casos legislativos que os projetos, eles de fato, eles não são discutidos da forma como eles merecem. A gente entende que muitos projetos eles chegam com urgência, com emergência, às vezes é um repasse para o hospital, é um recurso que vai ajudar determinado ente a pagar os seus funcionários, ou até mesmo às vezes é um aumento para os servidores que, caso não seja aprovado até determinado dia, não entra na folha e tem que fazer folha suplementar. Então, a gente entende que esses projetos, eles de fato, eles possuem uma urgência e devem ser votados de forma mais acelerada. Mas projetos como esse da questão do leilão das áreas verdes, eles precisam ser amplamente debatidos, assim como uma alteração no plano diretor, por exemplo, precisam passar por audiência pública, pelos conselhos respectivos do município, para que a comunidade participe e tenha ciência do que está acontecendo. Então, não vou dizer que é o governo esse ou o anterior que promovia muito esse debate acelerado apenas no âmbito da Câmara de Vereadores, mas, de fato, muitos projetos eles não têm a devida discussão que merecem, e aí acaba que a gente
tem que votar de forma atropelada e muitas vezes sem ter bem noção daquilo que o projeto ele pode impactar, como foi o caso deste projeto das áreas verdes, em que a gente não teve tempo e não tinha como ter conhecimento da situação real de todas essas áreas que estariam sendo leiloadas. Correto. Outro projeto que de repente ficou algum questionamento é a questão da reforma administrativa. Qual é o seu parecer sobre isso? Pois é. Uma reforma administrativa também é um projeto que demanda amplo debate, ampla discussão para ver qual é o município, qual é o Poder Executivo, a Prefeitura, a estrutura que nós queremos. E, de fato, tivemos a discussão de uma reforma administrativa na nossa Câmara de Vereadores, um projeto com quase 200 páginas, Sim. em que se criavam cargos, se extinguiam, em torno de 20 cargos acabaram sendo criados, secretaria foi criada, e a gente não é totalmente contra a discussão de uma reforma. Eu até acho que a Prefeitura precisa sim de uma reforma administrativa, porém não pode ser discutido em uma sessão extraordinária, como foi feita, né, que fomos convocados com 48 horas de antecedência, o projeto chegou na casa praticamente na antevéspera, projeto bastante complicado, com diversas minúcias, e a gente realmente não teria tempo de discutir ele adequadamente. Acho que é uma discussão que deveria ter sido feita também com os servidores, com a comunidade, com a imprensa também tendo acesso a tudo aquilo que ele promoveria. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que o projeto, claro, ele passou na Câmara, eu me posicionei contrário, também por conta dessa falta de prazo, de tempo hábil para discussão. E é um exemplo, né, daquilo que a gente estava referindo anteriormente, de que determinados projetos eles acabam não tendo a discussão que eles precisam e que eles merecem. Esse da reforma administrativa é sim um deles, porque se criou o cargo, se criou uma estrutura de secretaria administrativa. É certo que coisas boas também foram criadas, a gente reconhece e tem que reconhecer, porém precisaria ter sido melhor discutido, melhor exposto, porque não é numa reunião de 2 horas do Poder Executivo e Legislativo que se expõe tudo aquilo que o projeto vai ter, e também não é em um dia que se consegue analisar da forma como merece um projeto que tem quase 200 páginas. Correto. Nos últimos dias a gente teve audiência pública referente à iluminação pública, referente à água. Presídio. Precisamos também uma referente ao transporte, já que esse modal que a gente utiliza no país todo, ele está ultrapassado, já não comporta mais esse tipo de modal? Então, tu acabas de confirmar aquilo que a gente vinha dizendo. Tivemos audiência pública sobre iluminação pública, desculpa a redundância, e acho que é importante parabenizar o Poder Executivo, o secretário de Obras, Mário Rossi, que está trazendo essa discussão. Acho que é importante ter esses debates. Com relação ao presídio também vieram secretários de Estado aqui na Câmara para discutir a situação, que ela é de ampla relevância para o nosso município. A questão da água também foi debatida, e é importante que se debata, porque estamos passando por uma grave crise hídrica e a nossa população, sobretudo os nossos agricultores, sejam eles pequenos, médios ou grandes, eles estão padecendo com isso. Então essas discussões elas têm que ser feitas por toda a comunidade, e a questão do transporte coletivo também, né? Porque recentemente houve um aumento das passagens, e eu acho que não é só a questão de discutir valor de passagem ou não, são vários outros aspectos que têm que ser discutidos. Sim. A Câmara de Vereadores, no ano passado, aprovou e votou projetos de repasse de recursos para a empresa de transportes Gaurama. Todos esses valores oriundos de acordos judiciais foram feitos, porque a empresa também estava com ações contra a própria prefeitura, e eu penso que a gente tem que buscar discutir de forma mais ampla essa questão do transporte coletivo, discutir melhor as isenções, as questões das linhas também. Eu acho que cidades do nosso porte já têm a necessidade de haver mais de uma empresa prestando o serviço, como nós vimos em Passo Fundo. Sim. Se não me falha a memória, são 3 empresas em Passo Fundo, porque o nosso perímetro urbano ele aumentou muito, né? Praticamente não temos mais zona rural no nosso município, e a gente precisa também atender todas essas áreas e bairros novos que foram criados nos últimos anos. Eles precisam ter saúde, eles precisam ter farmácias, mercados, supermercados, escolas e principalmente transporte coletivo, para que possam vir para o centro e demais localidades, e que as pessoas que lá residem possam também se deslocar para os seus respectivos trabalhos com qualidade, né, no serviço, e também com valor acessível. Então acredito que licitar novas linhas seria uma forma,
mas isso tem que ser amplamente debatido pela comunidade. Principalmente por quem usa esse População, modelo de transporte, né? Os usuários, a própria empresa, o poder público, a comunidade como um todo. É verdade. Estamos passando por essa seca severa aí que está castigando muito o pessoal da agricultura. A Câmara já fez um repasse aí para a Força Voluntária e Defesa Civil de R$50 mil, que foram compradas caixas d'água. Conseguiu amenizar o impacto ou ainda precisamos, de repente, criar novas estratégias para ajudar essas pessoas, partindo dos vereadores? Olha, é evidente que foi bastante importante esse auxílio que a gente deu, porém, claro, ele não é suficiente para resolver essa situação e trazer um alento para a comunidade do interior e, sobretudo, para os agricultores. Então, de fato, precisa ser discutido melhor a situação e até nessa semana tivemos lá na Câmara de Vereadores, eu não pude participar em razão de outro compromisso que eu tinha, porém, os vereadores me relataram o que foi discutido na comissão, né, de apoio à agricultura familiar, aos pequenos produtores, e tivemos relatos assim de tragédias que estão sendo sofridas pelas famílias. Então, a Câmara de Vereadores está debatendo essa situação, tem uma frente parlamentar específica de apoio para essa situação e é claro que novas medidas vão ter que ser tomadas para que, se não resolver, pelo menos amenize um pouquinho a situação destas pessoas que de fato estão padecendo. Essa nossa crise hídrica que estamos vivenciando é uma tragédia para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado. Licenciamento ambiental, ele precisa ser modificado para ficar mais ágil, mais fácil o acesso também? Lógico, eu acho que assim, a legislação, sobretudo do setor público, ela precisa estar em constante evolução e modernização. Certo. Tanto que nessa semana, na sessão de segunda-feira, tivemos também em discussão o projeto, né, do novo licenciamento ambiental da Prefeitura. Eu gostei que o projeto ele estabeleceu aquela licença por compromisso, de modo que o empresário, o investidor, ele vai poder iniciar as suas atividades e se compromete a apresentar todas as situações necessárias para a regularização, sob pena de lá na frente não o fazendo, não cumprindo com todos esses requisitos, ele pode sofrer algumas sanções. Então, eu acho que é importante evoluir nesse sentido do licenciamento ambiental, desburocratizar para, de fato, facilitar a vida das pessoas, dos empresários, para que mais empregos sejam gerados, e não é desrespeitar o meio ambiente, e sim apenas valorizar o setor público e facilitar o setor produtivo, quer dizer, e auxiliar ele para que ele possa cada vez mais produzir, gerar mais empregos, mais riqueza e, claro, buscando sempre a preservação do meio ambiente, que é muito importante. Então, acho que esse projeto que nós discutimos na Câmara de Vereadores, nesta última segunda-feira, ele ficou na casa em torno de 3 semanas, pelo que me consta, e deu tempo de ser analisado, de ser debatido, e a meu juízo acho que demos um grande passo com a aprovação do licenciamento ambiental, dessas alterações, porque de fato está se modernizando essa legislação e tentando adequar com aquilo que a norma federal e a estadual estabelece. Agora um assunto que está tirando o sono de algumas pessoas, que é a questão do IPTU, e não é somente pelo valor do IPTU, pela dificuldade de acesso que algumas pessoas estão alegando. Isso é um avanço ou isso é um retrocesso? Como é que se analisa? IPTU é sempre uma questão que traz grandes controvérsias no nosso município. Nos últimos anos tivemos alguns aumentos aí que também geraram grandes debates acalorados. E eu penso que essa alteração que estamos tendo esse ano, ela poderia ser revista pelo Poder Executivo, porque hoje em dia muitas pessoas não têm mais uma impressora na sua casa, não tem como imprimir os boletos. Algumas nunca tiveram. Algumas nunca tiveram, evidentemente, mas aquela cultura que até 15, 16 anos atrás as famílias tinham um computador lá na sua casa com a impressora, hoje em dia é uma exceção quem possui essa facilidade. Claro que muitas pessoas podem no seu trabalho e tal conseguir imprimir esses documentos, mas eu acho que a Prefeitura tem que criar mecanismos para que as pessoas possam fazer a impressão desses boletos do imposto, porque muitas pessoas vão ter, de fato, dificuldades. Eu acho que é uma questão desnecessária. É claro que se tem uma economia com o envio dos boletos pelo correio e tal, mas poderiam criar alguns instrumentos para que as pessoas consigam, de repente, buscar lá na Prefeitura o documento impresso ou então em outros locais. Eu sei que a Câmara de Vereadores, os 17 gabinetes vão estar à disposição da comunidade
para auxiliar nesse sentido, mas seria importante que a Prefeitura criasse algum setor específico para fazer a impressão desses boletos. Inclusive, o nosso colega vereador Claudemir de Araújo, ele apresentou na sessão da semana passada um pedido de providências para o Poder Executivo disponibilizar dentro da Secretaria da Fazenda, que é ali na 15 de novembro, um setor específico para a impressão desses documentos. Porque a gente sabe que muitas pessoas não vão conseguir imprimi-lo, muitas pessoas sequer vão conseguir acessar o site da Prefeitura no local adequado para fazer a impressão do documento. Então eu acho que para facilitar a vida das pessoas, a Prefeitura poderia providenciar essa facilidade nas suas vidas. Claro que receber em casa o documento é muito mais fácil do que ir até a nossa Avenida 15 de Novembro ou outro local que a Prefeitura designar, mas pelo menos que disponibilize esse serviço para criar um alento para a população, né? Até porque o desconto que nós tínhamos para o pagamento à vista ele já foi suprimido no ano passado. Então, acho que é uma forma também de tratar melhor o contribuinte. No seu ponto de vista, Erechim desenvolveu nos últimos meses ou Erechim estagnou? Qual é a sua opinião como vereador? Olha, eu acho que em alguns aspectos a cidade está estagnada, em outros a cidade ela tem se desenvolvido. Certo. A gente não pode deixar de elogiar a Secretaria de Obras, porque ela está tocando muito bem a questão dos projetos, das edificações. A gente sabe que o secretário e vereador Mário Rossi, a quem destino o meu abraço, ele tem se preocupado muito em dar celeridade aos projetos e a gente vê a cidade nesse aspecto se desenvolvendo, né? Isso é uma coisa evidente. Em outros a gente vê que o Distrito Industrial David Zorzi, o Distrito Norte, ele está começando a sair do papel, né? A gente vê lá as benfeitorias que estão sendo feitas, mas a cidade, como eu sempre falei, ela está em contínua e profunda mudança. Então, a gente sabe que essas mudanças elas vão ocorrendo aos poucos, mas, claro, muitas vezes algumas mudanças elas ficam mais evidentes justamente pelo perfil das pessoas que estão no seu comando. E aí é por isso que faço essa menção à questão da Secretaria de Obras, porque a gente viu que, de fato, diversos projetos eles acabaram tendo uma celeridade maior na sua aprovação. E isso é muito importante para a cidade, porque gera emprego, gera riqueza, o comércio vende, as pessoas consomem mais e isso, claro, trazem melhorias para a nossa cidade. E agora com essa diminuição do número de casos de pacientes Covid, também tende a ter um crescimento de pessoas circulando pelo comércio, pela indústria, enfim, todos os setores. Não, com certeza. Sobretudo na prestação de serviços, né? A questão do entretenimento. A gente vê que os estabelecimentos eles estão agora voltando a respirar. É muito importante, claro que, primeiramente, a questão da saúde. As pessoas estão bem, elas já não estão adoecendo da mesma forma que tínhamos no ano passado, um ano atrás, quando a situação estava bem complicada. Mas é importante porque o comércio, a prestação de serviço, elas também estão retomando aos poucos a sua normalidade. E isso é importante porque hoje em dia a gente vive, claro, um problema da pandemia, mas eu costumo dizer que hoje já não estamos mais numa pandemia, e sim numa endemia. Então nós temos que retomar gradativamente as nossas vidas, porque a doença está aí e ela não vai sumir do nada, não vai ser um ato de um decreto que vai fazer com que a Covid acabe. Agora, decretos podem ser editados para que as pessoas retomem as suas vidas, a normalidade. Eu acho que a questão da máscara mesmo, ela já poderia ter sido revista. A gente vê que o governo do estado, ele enrijeceu tanto essa questão da máscara, que hoje, quando ele tenta fazer um decreto para que as crianças elas não precisem estar com as máscaras nas escolas, a gente vê que o Poder Judiciário, provocado, claro, por partidos políticos que estão politizando essa situação e não deveria, ele tem que se manifestar com relação a uma questão que o próprio governo do estado devia definir. Eu acho que as pessoas hoje já estão num ponto que elas podem definir se sentem seguras para não utilizar a máscara ou não. Eu vejo nas academias as pessoas utilizando a máscara aqui, ó. Não tem como fazer exercício. Exatamente. É capaz a pessoa desenvolver uma arritmia, algum problema cardíaco por conta da máscara, do uso da máscara, e não está com o vírus, não está pegando o vírus ou transmitindo. Então, acho que essas situações poderiam ser revistas. Eu já fiz pedidos de providência à nossa Secretaria Municipal da Saúde para que em locais abertos também fosse liberada, porém, a resposta que obtivemos, e de fato
a correta é que eles estão restritos ao decreto estadual. Então, o próprio Poder Executivo do Estado e também da União, eles têm que começar a rever essas situações para que retomemos as nossas atividades. Eu vejo, assim, locais onde se pratica esporte, academias, clubes, arenas, não tem mais motivo para se estar de máscara. Ninguém que está lá dentro, elas estão utilizando. E vamos admitir, não adianta as pessoas usarem máscara no estabelecimento comercial, na empresa, e à noite ir para a festa onde está todo mundo sem máscara. Exato. Aí é 2 pesos e 2 medidas. Com certeza, não é verdade? A gente vê que no nosso comércio, onde uma quantidade maior de pessoas transitam, está se exigindo máscara, as pessoas estão utilizando, os próprios comerciantes, eles cobram dos clientes. A minha família é de comerciantes, então a gente vê que lá na nossa empresa também existe esse controle. Porém, eu acho que determinados aspectos têm que ser revistos, né, para que, de fato, retomemos a normalidade como a comunidade quer e necessita. Verdade. Vereador, temos um pré-candidato a deputado estadual ou retirou seu nome? Não, o meu nome segue como pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Progressista. Eu penso que é importante que o nosso município e a nossa região tenham representantes para que as demandas, elas, de fato, saiam do papel, né? E não se restringam a anúncios de ano eleitoral. Então, o meu nome segue à disposição, o PP de Erechim deliberou pela indicação do meu nome e a gente está tentando construir uma candidatura com toda a região, tentando angariar o apoio dos nossos prefeitos, vereadores, para que possamos ter uma grande viabilidade. A nossa região, ela tem viabilidade de eleição. A gente sabe que temos outros nomes também colocados como pré-candidatos. E eu acho que é importante porque isso faz com que a região se mobilize na causa que é muito importante, discutíamos antes de entrar no ar, da representação política na Assembleia e também na Câmara Federal. Eu acho que é importante que as pessoas se conscientizem dessa importância de votar em candidatos locais. E olha, temos candidatos de todas as matrizes políticas, então as pessoas têm bons candidatos para escolher, de acordo com as suas crenças, convicções, e temos também, tanto no nosso município, claro, que é a cidade referência, a cidade mais populosa aqui da região do Uruguai, mas também na região do Uruguai, possibilidade de eleger no mínimo 3 candidatos a deputado estadual e no mínimo 2 candidatos a federal, pelo menos um federal, vamos dizer. A gente tem condições de eleger, mas tem que haver um esforço de toda a comunidade, não só aqui na nossa cidade de Erechim, mas também de toda a região, para que, de fato, não levemos nossos votos para outros rincões e deixemos eles aqui na região do Alto Uruguai e também em Erechim. PP em Erechim, ele está totalmente com você ou o PP Erechim está apoiando outro candidato? Como surgiu o nome do Salmo Dias nos últimos dias? Olha, até o momento o PP de Erechim está totalmente fechado na nossa candidatura, está imbuído, né? Quando eu vim para o partido também era um compromisso que eu tinha com os dirigentes de então, de que caso eu me reelegesse a vereador, no caso, em 2020, eles me auxiliariam e me apoiariam nessa empreitada. E, de fato, é o que está ocorrendo, a executiva está fechada. É claro que dentro do partido podem haver alguns companheiros que optem por outros nomes, isso é natural, é do jogo político, faz parte, como também vamos buscar em outras cidades, onde também tem candidatos do PP, buscar o nosso espaço. Política, como diz um conhecido amigo meu, é também ocupar espaço, então a gente está buscando os espaços para que possamos, de fato, viabilizar uma candidatura viável. Né? Certo. E o progressista tem essa força na nossa região e cidade. Verdade. O senhor fará uma dobradinha com algum candidato a deputado federal aqui de Erechim ou com o Turra? Olha, eu tenho conversado muito com o Marcos Lando, é um amigo meu, já estivemos caminhando junto nas outras 2 eleições também, em 2016 e 2020. Certo. Apoiei ele e o Luiz Schmidt e também apoiei ele e o João Bruschi, que inclusive é do meu partido. Então, a gente tem conversado bastante para fazer essa caminhada juntos também, para que os 2 possam ter chance. Com relação ao deputado estadual Sérgio Turra, que vai à federal, é um grande amigo meu, tenho admiração por ele, gosto muito dos posicionamentos dele. Eu vi que nas últimas legislaturas, quando teve a questão da discussão de aumento de impostos, por exemplo, mesmo sendo a base do governo Sartori e também Eduardo Leite, ele sempre se posicionou de maneira contrária, por justamente ele ser uma pessoa, um parlamentar com autonomia, como todo parlamento deve ser.
Então ele tem, sim, a minha admiração, ele tem o meu apoio naquilo que ele precisar, mas não vou falar em dobradinha, porque de fato a gente está mais preocupado com a representação da nossa cidade e da nossa região. E é importante que as pessoas tenham então essa consciência de votar em candidatos de Erechim, para a gente poder ter emendas parlamentares mais importantes, tanto para o Hospital Santa Terezinha, como outras entidades aqui que estão necessitando. O hospital tem um rombo enorme, todo ano a prefeitura precisa colocar dinheiro lá, sendo que outros hospitais recebem 4, 5 vezes mais do que nós. Sim, na verdade, o que deveria acabar é a emenda parlamentar. Isso é um instrumento de perpetuação política que nós temos na Câmara Federal e agora também foi implementado no âmbito do Estado, né, através das emendas que os deputados estaduais passaram a ter anualmente. Eu acho que as emendas, elas de fato são um instrumento para que os parlamentares se perpetuem por quantos mandatos eles quiserem e elas deveriam, essa questão deveria ser discutida de outra maneira. Eu penso que deveria ser refeito o Pacto Federativo, os municípios recebendo mais recursos, porque é onde as coisas acontecem, para que não dependam e não fiquem refém dessas emendas parlamentares. É claro que, enquanto o jogo dita as regras e existem as emendas, é melhor que a gente tenha representação para que possa receber um maior valor dessas emendas, porque senão vai acontecer o que tem acontecido nos últimos anos, que é diversos parlamentares designando valores bastante vamos dizer assim, reduzidos em comparação aos valores que são remetidos para as suas regiões. Então, acho que precisamos discutir a situação, mas sim, precisamos dessa representatividade para que possamos angariar mais recursos nesse sentido. Apoio total ao senador Reis, ou existe outra pessoa dentro do partido aí que também se estuda a possibilidade de assumir o governo do Estado, concorrer ao governo do Estado? Não, o nosso apoio é total e restrito ao nosso senador Reis. É um cidadão de bem, uma pessoa boa de família, que sempre prezou por determinados valores, é um defensor da liberdade, é um defensor da propriedade privada, ele é um defensor das pessoas, então ele tem o nosso apoio para aquilo que ele se candidatar, e ele é o nosso pré-candidato, a candidatura está posta, a pré-candidatura, evidentemente, está posta, está firme, e eu tenho certeza que ele vai ter um bom resultado das urnas, porque as pessoas reconhecem que ele é uma pessoa trabalhadora, além de um grande ser humano. Inclusive, ele vai estar aqui na Expo Direto amanhã, às 14 horas, dando uma palestra, e pretendemos estar presentes para apoiá-lo e levar o nosso apoio e a nossa manifestação de agradecimento também por tudo aquilo que ele tem contemplado a nossa região. A senhora é testemunha disso, são diversas emendas, diversos recursos, mesmo ele sendo, enquanto parlamentar, que foi deputado federal de outras regiões, ele sempre nos atendeu muito bem, a nossa região, e depois que se tornou senador, ele passou a ter uma visão ainda maior à nossa cidade e tenho certeza que, se for o nosso governador, ele vai também ter uma atenção muito especial à nossa região, fato que nunca tivemos. Então, eu não só o apoio, como eu tenho certeza que será um grande governador. Vereador, muito obrigada por estar aqui mais uma vez atendendo o nosso pedido para conversar, não só comigo, mas também com toda a comunidade, para que as pessoas fiquem a par de tudo o que está acontecendo, que já comecem a amadurecer a ideia também de a gente eleger candidatos de Erechim, que comecem a olhar para a nossa região, para a nossa cidade, já que nós é que temos o poder do voto, de uma forma mais nossa, mais participativa, porque você está aqui em Erechim, nós podemos bater na sua porta e fazer cobranças. Exatamente, essa que é a questão, é que nem o vereador, as pessoas têm contato, e ter um deputado da sua cidade também vai fazer com que tu possas ter esse contato com toda a população, não só da cidade, mas de toda a região. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite a todos. E a todos vocês, uma boa noite e até amanhã. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber.
E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.